Ela já não responde como antes. As mensagens demoram, os olhares se desviam, o silêncio se instala. E dentro de você, uma pergunta martela sem parar. Será que estou perdendo ela de vez? Essa dúvida não apenas dói. Ela consome, corrói sua paz, enfraquece sua confiança e te deixa preso num ciclo onde cada gesto dela parece um sinal de que o fim está próximo. Mas e se eu te dissesse que existe um caminho de volta? Que mesmo quando tudo indica que ela está se afastando, você ainda pode recuperar o controle. Não dela, mas de você. Porque o verdadeiro poder em qualquer relação não está em prender o outro, mas em reconquistar sua própria estabilidade, presença e valor. Neste vídeo, você vai descobrir como transformar a dor do afastamento em força interior. Vai entender os códigos silenciosos da psicologia relacional que fazem uma conexão se perder e como revertê-los de forma inteligente, estratégica e emocionalmente madura. Não importa se ela já está distante ou se ainda está ali, mas fria e indiferente. Você vai aprender a virar esse jogo com sabedoria, verdade e presença. E o primeiro passo é agora. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e prepare-se. O que você vai ouvir pode mudar completamente a forma como você se relaciona daqui em diante. Quando alguém começa a se afastar, a primeira reação instintiva é correr atrás. Mandar mais mensagens, tentar puxar assunto, fazer surpresas, mostrar que você ainda está ali. Mas o que poucos percebem é que, na psicologia relacional, essa reação impulsiva costuma ter o efeito contrário ao desejado. Em vez de trazer a pessoa de volta, você empurra ela ainda mais para longe. E por quê? Porque presença em excesso sem reciprocidade cria desequilíbrio. E onde há desequilíbrio, há perda de valor percebido. O que é comum se torna invisível. E o que é invisível não gera mais desejo. A mente humana é sensível à escassez, ao mistério, ao que parece ter valor próprio. E a maior ironia é que, quanto mais você tenta provar o seu valor quando está em desvantagem emocional, mais você confirma que o perdeu. É duro ouvir isso, mas é uma verdade libertadora. Porque o real controle não está em fazer o outro voltar, está em parar de se perder. Está em reconectar-se com a sua centralidade, com a sua autonomia emocional, com o seu senso de presença, que não depende da atenção de ninguém para existir. Nesse momento, se ela parece distante, fria ou indiferente, o seu maior erro seria reagir emocionalmente a isso. A emoção que ela sente ao se afastar não pode ser alimentada pela sua instabilidade. O afastamento pode vir por muitos motivos: dúvida, sobrecarga emocional, teste inconsciente de valor ou simplesmente confusão interna. Mas o que vai fazer a diferença não é o motivo da distância dela. É a qualidade da sua presença durante essa fase. Quando você se recolhe com dignidade, quando você se reconstrói silenciosamente, sem precisar provar nada, você cria o espaço necessário para que ela sinta, veja e reavalie. Não é sobre manipular, é sobre reposicionar. Psicologicamente, o ser humano é atraído por aquilo que transmite segurança emocional combinada com um certo grau de desafio. Não o desafio do jogo vazio, mas o desafio da integridade. Aquela postura de alguém que sabe o que sente, mas que não se entrega ao desespero, que não confunde apego com amor, carência com conexão. Ao invés de perguntar como faço ela voltar, meio mais poderoso é perguntar: quem eu preciso me tornar para que a presença dela volte a fazer sentido aqui? Essa simples mudança de perspectiva coloca você de volta no comando. Você sai da posição de vítima para a de criador. A conexão verdadeira não se força, ela se inspira. E quem inspira é quem não se perde, mesmo quando tudo parece desabar. Essa é a base de qualquer reconquista real. A verdadeira força nasce quando você entende que não precisa correr atrás de ninguém para ser inteiro. Recuperar o controle começa no silêncio. E não é qualquer silêncio, é aquele que não grita ausência, mas que carrega a presença. Quando ela se afasta e você resiste à tentação de reagir impulsivamente, você começa a operar em uma frequência que poucos entendem, mas todos sentem. A frequência da maturidade emocional. É neste momento que o jogo muda, porque você deixa de ser previsível, deixa de ser aquele que sempre responde no mesmo padrão e passa a ser alguém que gera impacto justamente pela sua capacidade de não se mover à toa.
Era a ausência estratégica. Não a frieza que machuca, mas a pausa que reposiciona. Psicologicamente, a previsibilidade em excesso cria tédio. Toda vez que você responde da mesma forma a uma ameaça de afastamento, você reforça a narrativa de que não tem controle emocional. E pior, transmite que sua felicidade depende da presença dela. E aqui está uma das chaves mais poderosas da psicologia relacional. Dependência emocional nunca atrai. Ela desgasta. O que atrai é o senso de completude. O magnetismo vem de quem tem um mundo interno tão forte que não implora para fazer parte do mundo do outro, mas que convida, silenciosamente, a estar junto porque estar ali faz sentido. É neste momento que você começa a se reconstruir. Mas não para impressionar, não para mostrar que superou. Você começa a se reconstruir porque entendeu que é preciso voltar a ser o centro do seu próprio universo. Começa a cuidar da sua energia, da sua imagem, do seu foco. Volta a treinar, a estudar, a evoluir. Não como uma performance para provocar uma reação dela, mas como uma consequência natural de alguém que decidiu não mais se abandonar. E por mais que isso pareça simples, essa decisão em si muda tudo. Porque algo acontece quando você sai da posição de carência e assume uma postura de propósito. Ela sente, mesmo que esteja distante, mesmo que não diga nada. Ela sente, porque a energia não mente. A ausência de desespero é uma linguagem poderosa. A sua serenidade começa a falar mais alto que qualquer tentativa de convencimento. E é aí que você começa a inverter a dinâmica. Ela deixa de ser o centro das suas ações e começa a ser uma parte do que pode ou não se alinhar com quem você está se tornando. Este é o ponto onde a reconquista se torna possível. Porque você não está mais tentando trazer de volta alguém. Você está abrindo espaço para que ela decida voltar por livre vontade. E não há reconexão mais poderosa do que aquela que nasce da escolha e não da insistência. Você não precisa provar nada para ninguém quando a sua transformação é real. O que poucos compreendem é que, em qualquer relação, a atração não nasce apenas da presença física, mas da energia emocional que se manifesta silenciosamente através das atitudes. Quando ela começa a se afastar, o que muitas vezes está se rompendo não é o vínculo em si, mas a imagem que ela construiu de você ao longo do tempo. E o que rompe imagens não são palavras, são incoerências. Quando você diz que é forte, mas age com fragilidade emocional. Quando diz que está bem, mas implora por atenção. Quando finge ser autossuficiente, mas a cada instante demonstra desespero. Essa contradição interna que sabota qualquer chance de reconexão. O reencontro, se acontecer, será fruto da coerência. Quando suas palavras, suas atitudes e sua energia caminham na mesma direção. E isso só acontece quando você para de tentar entender o que ela está pensando. E começa a mergulhar no que você precisa mudar em si. Porque toda busca externa é, na verdade, uma tentativa de preencher um vazio interno. E esse vazio não será preenchido por uma mensagem dela, por uma ligação ou por um retorno repentino. Será preenchido quando você olhar para si e reconhecer que talvez, sem perceber, entregou demais. Perdeu o equilíbrio. Passou a medir seu valor pelo olhar dela. Essa consciência dói, mas é uma dor que cura. Porque a partir dela você desperta para o que realmente importa, a restauração da sua essência. Quando você volta a se olhar com respeito, com cuidado, com verdade, você para de buscar validação fora. E isso gera um movimento invisível, mas profundamente perceptível. Pessoas sentem quando você não está mais disponível emocionalmente da mesma forma. Sentem quando você não depende mais da resposta delas para viver sua verdade. E é nesse novo campo que as coisas começam a mudar. Não porque você está manipulando, mas porque finalmente está em paz. A psicologia relacional ensina que todo reencontro verdadeiro nasce da liberdade. O que se força não permanece. O que se pressiona escapa. Mas o que se inspira pela força do exemplo e pela serenidade da ausência consciente, retorna. Porque aquilo que é valioso, quando silencia sem drama, grita nas entrelinhas da ausência. E o maior grito que alguém pode ouvir é o silêncio de quem não implora, mas segue. De quem não mendiga afeto, mas cultiva a presença. Você não precisa de mais uma chance. Precisa de uma nova versão. E essa versão não espera ela voltar para florescer.
Floresce agora, porque entendeu que o verdadeiro controle não é sobre ela, é sobre si. E quando esse controle retorna, tudo ao redor começa pouco a pouco a se alinhar. Você se torna magnético quando sua presença deixa de ser uma cobrança e passa a ser uma escolha. Neste ponto, algo fundamental precisa ser compreendido. Recuperar o controle não significa manipular o comportamento do outro, mas sim dominar as próprias reações. Porque no final é isso que te liberta. A habilidade de não ser mais refém das atitudes dela. Quando você para de interpretar cada gesto como um código a ser decifrado, quando você abandona o vício emocional de criar narrativas em cima do silêncio alheio, você começa a acessar um novo nível de clareza. E nessa clareza, você deixa de agir por medo de perder e passa a agir por compromisso com a sua verdade. Toda relação passa por ciclos. Há momentos de intensidade, momentos de dúvida, momentos de afastamento. Mas o que sustenta um vínculo verdadeiro não é a ausência de crises, é a maturidade com que se lida com elas. O que muitos fazem quando sentem o outro se afastando é entrar em modo de pânico. Ligam, cobram, dramatizam, tentam forçar conversas que só afastam ainda mais. Por quê? Porque estão operando no campo da ansiedade e não da presença. Mas se você quer realmente reverter um afastamento, precisa entender que a mente humana não responde bem à pressão. Responde à leveza, à autenticidade. Aquele tipo raro de energia que diz, sem palavras: eu te respeito o suficiente para te dar espaço, mas me respeito ainda mais para não me perder nesse processo. Esse é o ponto onde muitos desistem, porque não conseguem lidar com o silêncio, porque confundem espera com fraqueza. Mas a verdade é que quem sabe esperar com dignidade está construindo algo muito mais profundo. Está criando uma fundação interna tão sólida que não depende mais do retorno imediato do outro para se sentir em paz. E essa fundação é percebida, mesmo à distância. Porque tudo em você muda. A maneira como fala, como se move, como se posiciona. Você deixa de ser aquele que persegue e passa a ser aquele que inspira. E talvez nesse novo lugar interno, você perceba algo ainda mais poderoso. Que o verdadeiro objetivo não era apenas trazê-la de volta, mas se reencontrar no processo. Porque quando você se reencontra, você atrai de volta tudo que está alinhado com essa nova frequência. E o que não está, se vai. E, sinceramente, que vá. Porque agora você entende que o seu valor não é negociável. Que sua presença é rara. Que sua energia é limitada demais para ser desperdiçada em relações onde você precisa provar constantemente que merece estar. A partir daqui, o reencontro, se acontecer, será apenas consequência. Você já venceu a parte mais difícil. Deixou de ser prisioneiro da ausência dela para se tornar guardião da sua própria presença. Nada é mais poderoso do que um coração que, mesmo ferido, decide seguir com dignidade. Chega um momento em que você precisa fazer uma escolha silenciosa, mas transformadora. Deixar de viver em função de sinais, mensagens e suposições. Parar de consultar o celular como quem consulta um oráculo, na esperança de um retorno que alivie sua angústia. Essa espera constante não é amor, é escravidão emocional. E o pior é que quanto mais você espera uma reação dela para se sentir bem, mais você afasta a possibilidade dessa reação acontecer. Porque o que você transmite sem querer é escassez. É como se dissesse: eu só sou inteiro se você me validar. E isso é pesado demais para qualquer conexão sustentar. A psicologia relacional é clara. O ser humano é magnetizado por aquilo que respira autonomia emocional. Não é sobre ser indiferente, mas sobre ser inteiro. E ser inteiro é saber que você pode amar alguém profundamente sem depender dessa pessoa, para se sentir vivo. Quando você entende isso, você para de correr atrás de provas de amor e começa a se tornar a própria manifestação do amor maduro. Esse tipo de amor não exige. Ele propõe, não prende. Ele convida. E o mais importante, ele começa em você. É nesse ponto que o verdadeiro controle retorna. Quando você se recusa a jogar o jogo emocional da insegurança. Quando ela se distancia e você não reage com desespero, mas com consciência.
Quando você não se sabota criando ilusões ou tentando forçar encontros, e em vez disso, ocupa seu tempo e sua mente com aquilo que te engrandece. Leitura, corpo, espiritualidade, projetos, relacionamentos saudáveis, tudo aquilo que te lembra que existe vida além da espera. E quanto mais você se reconstrói nesse espaço, mais você se fortalece. Não com uma força fria e defensiva, mas com uma força serena que não precisa se provar. E ela, ainda que inconscientemente, percebe, porque a ausência começa a gerar dúvida nela, mas não mais a seu respeito, e sim a respeito das escolhas dela. A mente dela começa a trabalhar silenciosamente. Como ele conseguiu seguir sem mim? O que mudou? Por que ele não está mais correndo atrás? Essa curiosidade, quando bem administrada, é o início de uma possível reconexão, porque não nasceu da cobrança, mas do impacto da sua transformação. Mas atenção, não se trata de fingir indiferença. Fingir é outro tipo de prisão. O que estamos falando aqui é de uma autenticidade poderosa que brota quando você decide parar de viver à sombra da dúvida dela e passa a caminhar na luz da sua certeza. Certeza de que você tem valor, de que não precisa ser escolhido para se sentir válido, e de que se ela voltar, será porque reconheceu isso, e não porque você implorou por atenção. O verdadeiro reencontro só é possível quando você se reencontra primeiro com sua dignidade. Existem dois caminhos diante do afastamento de alguém: o da reação imediata ou o da reconstrução estratégica. A maioria escolhe o primeiro, porque é mais fácil. Reagir, correr atrás, enviar mensagens longas, pedir explicações. Tudo isso traz uma sensação momentânea de ação, como se estivesse fazendo algo para resolver. Mas na realidade é apenas um reflexo da ansiedade. É um movimento externo para tentar calar um vazio interno. E o problema é que esse caminho não apenas falha em trazer a pessoa de volta, ele compromete profundamente sua imagem e enfraquece sua autoridade emocional. A reconstrução estratégica, por outro lado, é silenciosa, exige autocontrole e é profundamente eficaz. Começa com um princípio claro: parar de medir seu valor pela reação do outro. Quando ela se afasta e você aceita o distanciamento como um dado da realidade, não como um ataque pessoal, você recupera sua força. Porque nada é mais poderoso do que alguém que, diante da rejeição, não se dobra, não implora, não perde o eixo, mas cresce. Essa é a linguagem do poder emocional. E essa linguagem fala mais alto do que qualquer tentativa de convencimento. Neste ponto, o foco deixa de ser ela e passa a ser você. E não num movimento egoísta, mas estratégico. Você começa a observar seus próprios comportamentos, identificar padrões tóxicos, reconhecer onde você perdeu o equilíbrio, onde se anulou, onde deixou de ser admirável porque passou a ser apenas disponível. E então, em vez de tentar recuperar alguém, você se dedica a recuperar sua essência. E, ironicamente, é nesse processo que as reconexões verdadeiras acontecem. Porque as pessoas são naturalmente atraídas por quem está em movimento de crescimento. Imagine a seguinte cena. Ela olha suas redes sociais e vê você focado, sereno, presente, não ostentando uma vida falsa para provocar, mas vivendo de forma tão plena que é impossível ignorar. Ela vê que você não está tentando chamar a atenção, que não há indiretas, que não há desespero. A paz, a construção. Isso ativa nela algo muito mais profundo do que saudade. Ativa respeito. E o respeito é a base do desejo verdadeiro. Respeito só nasce quando você mostra, na prática, que sabe quem é, que sabe o que quer, e que não precisa que alguém fique para validar sua caminhada. É isso que muda o jogo. Porque, no fundo, o que ela quer, mesmo que ainda não saiba expressar, é alguém que seja emocionalmente estável, que saiba cuidar de si e que esteja inteiro mesmo na ausência. Alguém que não implore, mas que inspire. Sua transformação silenciosa será ouvida muito além das palavras e você chegou até aqui é porque está pronto para algo maior. Está pronto para sair do ciclo da ansiedade, da espera, da dúvida e entrar no espaço da clareza, da presença, da força silenciosa.
Este vídeo não foi sobre fórmulas mágicas para reconquistar alguém. Foi sobre algo muito mais poderoso, como recuperar a si mesmo mesmo quando tudo parece desmoronar. Porque quando você se levanta com dignidade no meio do caos, tudo ao seu redor começa a se alinhar. E se for para ela voltar, que volte por escolha, não por pressão. Se não voltar, que você siga tão firme que a ausência dela já não doa. Apenas ensine então se esse conteúdo fez sentido para você, se algo aqui te despertou. Se você entendeu o poder que existe em assumir sua própria reconstrução. Eu te convido agora, curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Porque aqui, a cada novo conteúdo, você vai encontrar direção, clareza e força para se tornar a sua melhor versão, com ou sem ela por perto.